nessa, né, Caboclo? Vamos lá. Ok, tá gravando. Então aperta play ali pra mim. No meio. Só apertar. Obrigado. Só isso. Só deixar ele agora. Começando então aqui mais um podcast, Superacast, que a nossa intenção, na verdade, é levar motivação para as pessoas e contar histórias de superação. E hoje nós estamos aqui com Isaac Vachols, o trainer, o homem que conseguiu fazer 5 filhos. E estamos aí, né, Isaac? É uma honra te receber aqui conosco, depois da palestra de ontem, que foi um show. A galera gostou demais e está vibrando até hoje. Então nós estamos aqui para conversar contigo, para você falar para nós como chegar a esse sucesso que você tem, né? Que sucesso é relativo de pessoa para pessoa. E estamos aqui para você contar um pouquinho da sua história aí de superação, né? O antes dessa condição que você tem hoje, graças a Deus, né? E aí, de repente, você falar para nós aí se tem alguns projetos para o futuro. A palavra está contigo, meu irmão. Bom, muito prazer, é uma honra, é um privilégio estar com vocês aqui, aproveitando a oportunidade de primeira visita minha a Catanduva e ter a oportunidade de estar aqui já com vocês, fazendo esse trabalho que fizemos ontem, uma palestra maravilhosa, e aproveitar essa oportunidade nesse podcast para trocar uma ideia, bater um papo e levar alguma coisa que pode agregar valor à vida das pessoas que estão aí nos assistindo nesse podcast. Então sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela oportunidade. E o bate-bola acho que vai ser muito produtivo, a gente vai ganhar muito com esse bate-papo aqui hoje. Com certeza, acompanhado do nosso grande Lubeno, né, Lubeno? Muito bem, muito obrigado pelo convite, Sael, estar aqui. Mas eu queria fazer a primeira pergunta, o Vachol, se Fica você à vontade. permitir. Esse podcast fala de superação. E algumas pessoas, quando começam a trabalhar em uma área, elas não saem de lá, mesmo quando não estão felizes, mesmo quando não se dão bem, mesmo quando os amigos não são amigos. Ela entrou ali, a pessoa se sente na obrigação de continuar ali pelo resto da vida. Não foi o que aconteceu com você, pelo que a gente conversou antes. Essa obrigação de continuar no mesmo serviço, às vezes, pode atrapalhar, porque a gente está falando de superação e você se superou em muitos trabalhos diferentes. Como é que foi isso? Eu posso até dizer para você o seguinte, eu não sei se isso é natural de algumas pessoas, eu sei que é possível construir. Eu acredito que eu venho com um perfil comportamental, talvez seja natural, até falei com o Israel ontem, toda vez que eu sinto muita dor em algum lugar, eu procuro mudança. Então se a pessoa está num trabalho e ela foi criada, educada, isso tem muito da influência sociocultural, o que a família ensinou, como é que você aprendeu, em relação a ter um emprego, se manter lá. Meu sogro até dizia assim, pedra que muito rola não cria limbo. Mas também, se não cria limbo, não rola. E se não rola, não conhece novos lugares, novos ambientes, não desenvolve novas competências. Eu sempre tive um perfil comportamental de que quando dói demais, eu me afasto. E eu prefiro sair. Então, como eu quando comecei a minha carreira, eu não conhecia, e muitas pessoas não sabem o que é isso, e às vezes passam pela vida sem saber qual é o seu propósito, qual é o seu motivo de existência, onde é que eu vou me encontrar, como é que eu vou poder lidar e utilizar realmente os meus talentos. Então eu fui tentando várias coisas e fiz de tudo, porque sempre fui muito trabalhador. E como vocês disseram no começo, pai de 5 filhos, eu fui pai de 5 filhos logo muito cedo. Aos 28 anos de idade já tinha 5 filhos. Por ser responsável, ter aprendido com meu pai a ser honesto, a respeitar a família, a ser homem. Então eu acabei buscando competência, desenvolvimento de competência. Então parecia que eu estava pulando de galho em galho. E realmente estava. Porque eu não tinha me achado, não tinha me encontrado. Então eu fui açougueiro, dei tudo de mim como açougueiro. Eu fui pintor de casas, então dei tudo de mim como pintor de casas. Eu fui vendedor de queijo, dei tudo de mim como vendedor de queijo. Mas eu não tinha me encontrado ainda. Então eu preferi não ficar num trabalho só. Eu fui contratado certa vez por uma empresa, uma metalúrgica em São Paulo, lá em Santo André. E eles me contrataram e eu fui lá para aprender. Eu entrei como serviços gerais. Eu era auxiliar de um soldador. E lá fiquei acompanhando o soldador, aprendendo a fazer solda, lixando solda, escovando solda, tirando a casca da solda. E estava aprendendo, então estava disposto até. E aí quando chegou no dia do primeiro pagamento, que foi o vale, que eles me pagaram o vale veio tão pouco, relativo, na minha percepção, tanto que eu me doava, que eu fui perguntar para os mais velhos de casa. E era uma empresa grande, muito famosa. E eu perguntei, o que é isso aqui? Ele falou, é vale. Eu falei, quanto representa isso em percentual do salário? Eu era muito jovem, isso, novinho de casado. Eles disseram assim, isso aqui é aproximadamente 40% do salário. Eu falei, quer dizer que então que eu vou receber um pouquinho mais do que isso no salário? Ele falou, então Deus abençoe vocês, segue seu caminho e eu tô indo embora.
Então eu nunca fui do perfil de ficar muito tempo num lugar se eu não me encontrei. Se você se encontrar, não tem erro, problema nenhum, né? Eu encontrei a minha profissão, encontrei o meu propósito de vida, eu sou feliz aqui, então fica na empresa que você tá, fica no trabalho que você tá, na atividade. O meu modelo não, o meu modelo do eu não consigo. Na psicologia, se eu estiver me estendendo muito, vocês cortam, Não, tá? a palavra é sua, é Boa. toda sua. Na psicologia, eu até uso, até falei ontem no treinamento, mas não aprofundei. E usa muito o termo psicoadaptação. Isso na verdade é uma característica do ser humano, o ser humano tem isso disponível. A gente psicoadapta aos resultados, psicoadapta aos ambientes, psicoadapta às pessoas, inclusive a relacionamentos tóxicos. Essa psicoadaptação seria a linguajar, o tradicional comum. A gente se acostuma. E o ser humano é o único ser na Terra que consegue se adaptar a qualquer ambiente. Se você tirar o peixe da água, ele morre, ele não se adapta em outro ambiente. Se você tirar o pinguim do gelo, ele morre, ele não se adapta em outro ambiente. Se você pegar aquele urso polar e trazer ele aqui para o norte, ou para o norte, ele não se adapta em outro ambiente. O ser humano se adapta a qualquer ambiente. Então, às vezes as pessoas não percebem que o resultado não está como ela gostaria, ela vai se acostumando. E uma vez eu tive a oportunidade, Lubeno e Israel, de participar de uma exposição, de uma palestra, de um treinamento, isso há muitos anos, 19 para 20 anos atrás, e o treinador disse assim, em hipótese, eu gravei essa frase porque ela combina muito comigo, em hipótese alguma, se acostume com algo que não seja o melhor para você. E a gente se acostuma com algo que não é o melhor. Você aceita os resultados ruins, a gente acaba aceitando uma casa que não é o ideal para você, um móvel que não é ideal para você, um relacionamento que está tóxico. E a gente acostuma e acaba não criando estratégias para melhorar isso, para mudar isso. E eu sempre tive o perfil de que se não tá bom, eu vou procurar o que tá bom. E com isso eu acabei não ficando em lugar nenhum até 19 anos atrás. 19 anos atrás eu descobri o meio de trabalhar com pessoas, de ser um ser ajuda. E quando eu percebi que esse era o meu foco, daí então eu me aprofundei e me tornei perito. Então hoje eu atuo ajudando pessoas a melhorarem as suas performances, a atingir resultados, é isso que eu faço. Aí eu tô há 19 anos fazendo a mesma coisa. Então eu tô no mesmo trabalho há 19 anos. Apesar de ter feito muita coisa antes disso. Mesmo aí com essa cara de menino aí, de 18 anos. É bom ser otimista, né? Ótimo, isso é maravilhoso. Deixa eu te perguntar, você ter 5 filhos muito cedo, você acredita que isso te ajudou, te motivou a você buscar novas opções de ganhos e de repente você chegou onde você chegou? Isso serviu de motivação, ou seja, uma motivação forçada, talvez, ou não? O que você diz a respeito? Ó, depois de estudar um pouco de comportamento humano, eu aprendi que todos nós temos filtros. E até quando a gente vai falar de crenças, algumas pessoas. Hoje em dia fala-se muito de crenças, porque as pessoas gostam de usar isso para fazer dinheiro. Sim. Se a gente for aprofundar no tema crenças, por exemplo, que tem a ver com o que você está me dizendo, a crença é um filtro. Então, eu pergunto para as pessoas: você acredita no que vê ou vê o que acredita? O que quer dizer isso com os meus 5 filhos? A gente não acredita no que vê. A gente vê o que acredita. Então, primeiro você tem uma crença interna e essa crença faz você ver o mundo através desse filtro. E depois que você viu o mundo através desse filtro, isso fortalece. Então, você passa a acreditar no que está vendo. Então, para mim, eu vou mostrar o meu exemplo, mas tem que servir de lição para alguém que vai assistir isso aqui. 5 filhos, 2 filhos ou 3 filhos, isso pode ser uma alavanca para a pessoa ou um peso. Já depende da crença que ela tem, o que ela olha, o que ela vê. Então, eu sempre acreditei que filho é bênção. Sim. E se filho é bênção, cada vez que eu tive um filho, eu fui mais abençoado. Além de tudo, eu queria ser milionário. Eu não sei se vocês têm esse desejo, se as pessoas que estão nos assistindo têm essa vontade. E aí eu descobri que para você construir um filho de 0 a 18 anos aproximadamente, vai aproximadamente 2 milhões de reais. Então eu fiz 5 filhos, me tornei multimilionário já na produção de criança. Assumi essa responsabilidade e já acreditando que filho é bênção, então eu fui abençoado 5 vezes. Baseado na educação que eu tive, na forma que eu acredito que um pai deve se comportar, um homem deve se comportar, assumir a postura de ser... Eu não vou falar de... hoje se fala muito de você ser o provedor da casa. Eu sempre acreditei que o provedor da minha casa é Deus. Deus é o provedor da minha casa. Eu sou talvez o atalaia lá dentro, talvez eu seja o sacerdote. Mas Deus é o provedor da minha casa. Mas a minha responsabilidade como homem, de dar tudo de mim em busca de melhoria para minha casa, para minha esposa, para os meus filhos, partiu de mim. Por acreditar que os meus filhos eram bênção, então eu nunca achei peso, nunca achei difícil. Apesar de termos passado muitas dificuldades. Mas eu sempre me doei, me entreguei. Porque eu tinha 5 filhos, eu era abençoado. E eu tinha sim uma responsabilidade, era uma visão. Tipo, agora Deus me deu 5.
Quando a minha esposa começou a ficar gestante uma vez, duas vezes, quando chegou a terceira para a quarta vez, eu fui orar e perguntar para Deus, o que é que tu quer comigo? Eu acho que Deus falou assim, que você usa preservativo, poderia ser alguma coisa parecida. Mas nessa ocasião, eu aprendi a parar de perguntar por que comigo e comecei a perguntar para quê. Se Deus estava enviando para minha casa 5 filhos, pra você ter uma noção, meu 5º filho, nós usávamos preservativos. A minha esposa tomava remédio, a gente usava preservativo e ainda assim Aconteceu. Deus quis que viesse. E já que nós temos os 5 filhos, então é para quê? Com qual propósito a minha casa é uma casa de 5 filhos? Então, assumir esse propósito, identificar para que isso está acontecendo na minha vida, fez com que eu assumisse mais responsabilidade e se tornou uma alavanca. Por ter 5 filhos e ter vivido uma vida muito difícil e não querer essa vida para os meus filhos, eu fiz tudo que estava ao meu alcance e até o que não estava para conseguir uma vida melhor e proporcionar para eles um mínimo de conforto, um mínimo de tranquilidade, um mínimo de uma vida boa. Então, acho que foi mais ou menos isso. Entendi. Então, quer dizer, você se acordou e falou, não, quero quebrar o padrão, né? Porque às vezes vem padrão de família acostumado, psicoadaptado, como você disse, e não sei como é a sua família, as gerações anteriores suas, se eram ricas ou não, pelo que você disse, né? Você veio de uma família simples, humilde, e de repente você falou, não, vou quebrar esse padrão e vou construir um futuro diferente para mim. E aí você correu atrás. Então, hoje, qual é o conselho que você dá nesse momento para as pessoas que vêm de um padrão de família para que ele starta e fala, não, vou mudar de vida? Conselho, se fosse bom, a gente não dava, vendia. Então, eu vou mandar a minha percepção de vida com a visão seguinte. Ser bem-sucedido financeiramente, porque sucesso, como você falou, é relativo para muitas pessoas. E aí, eu sempre defendi a tese de que você tem dinheiro, só se você tem só dinheiro, para mim você não é bem-sucedido. Essa é a minha percepção. Sucesso para mim é quando você consegue ter equilíbrio nas áreas. Sim. Não precisa ser 100%, porque acho que nem conheço alguém que consiga ter 100% de equilíbrio nas áreas. Mas ter uma vida próxima de um equilíbrio, de uma equalização das áreas. E um conselho, se fosse para dar para as pessoas, é que sucesso e fracasso é questão de escolha. A pessoa talvez não tenha consciência disso. Eu também não tinha consciência que eu podia escolher ter sucesso ou eu poderia escolher ter fracasso. Por a gente acostumar com o resultado, como eu disse anteriormente, a psicoadaptação, você acaba não percebendo que você está vivendo uma vida de insucesso, de não romper as barreiras, de não subir os padrões. E você acaba se permitindo e aceitando os resultados que você tem. Então, qual conselho que eu dou para as pessoas? Faça uma reflexão na sua vida. Olha para trás agora. Então, vai buscar as gerações passadas. Se você olhar para as gerações passadas, você vai ver que, tendenciosamente, as histórias dos seus antepassados tendem a se repetir na vida dos próximos. Isso é história, pode pesquisar. As histórias vêm se repetindo até que alguém decide romper um padrão. Foi o que você disse, romper um padrão. Então eu sou feliz porque eu venho de uma família muito abençoada, não financeiramente. Abençoada porque tem amor, tem carinho, tem afeto, tem conectividade, tem uma busca por algo superior, que a gente acredita ser um Deus. Então a gente tem uma riqueza. E o padrão financeiro da minha família é um padrão relativamente, hoje muito menos, mas no passado um padrão muito pobre, muito desafiador. E eu sou uma das pessoas que decidiu olhar para trás e algumas coisas eu não queria que se repetisse na minha casa, não se repetisse na minha família. E meu pai, a minha mãe, os meus avós, paternos ou maternos, não têm culpa, são vítimas de outras vítimas. Eles talvez não tenham tido essa consciência para romper alguns padrões. O que eu quis foi romper padrão. E quando eu falo disso, mesmo no século XXI, no ano de 2023, no momento que fazemos esse podcast, se a gente pegar uma relação, por exemplo, curso universitário, a maioria das casas que você perguntar para a família, você tem curso universitário? Quem não tem curso universitário, você pode buscar a descendência, os seus antepassados, seja na primeira geração, segunda, terceira, seja pais, avós, bisavós, usualmente eles também não têm. Ou seja, neste item, apenas um exemplo, onde a pessoa, o avô não conseguiu fazer um curso universitário, não conseguiu proporcionar para seus pais não tiveram, não proporcionou para você e você não tem, provavelmente seus filhos também não terão. A menos que alguém rompa o padrão e pague o preço de ter um curso universitário concluído. Para dinheiro, para outras áreas da vida é igual. As histórias vêm se repetindo. Se você não romper o padrão, tendenciosamente vai acontecer, repetidamente essa história vai se repetir para você e para seus filhos. E eu decidi romper o padrão. Então romper o padrão demandou muito esforço, muita dedicação, muita boa vontade. Porque eu venho de família pobre, com comportamento de pobre, com visão de pobre, e eu queria ficar rico. Então eu precisava romper alguns padrões comportamentais, mentais, jeitos de lidar com as pessoas para conseguir ter melhores resultados. Então, qualquer área da vida você precisa romper padrão.
Se você não romper padrão, vai se repetir. E é padrão, o nome tá falando, é padrão, é repetitivo. E você nem percebe, psicoadapta e aceita o resultado e vai vivendo desse jeito. Virou um ciclo vicioso, no Ciclo caso. não virtuoso, vicioso. Vicioso, né? Todo ciclo que for virtuoso é bom, É bom. porque virtude sempre é bom, É bom. né? Então, tem pessoas que falam, eu sou viciado nisso, em coisas boas. Não, você não é viciado, porque vício é coisa ruim, virtudes são coisas boas, né? Você, Exato. você repete um ciclo virtuoso, né? Lubeno, A gente está falando aqui de superação, é o tema do podcast, Isaac. E eu fico imaginando que hoje você é um palestrante que leva boas mensagens para as pessoas, mas nem sempre foi assim. Como é que foram as primeiras vezes que você enfrentou um público? Como é que foi essa situação de se superar e dizer para as pessoas o que elas precisavam ouvir? Ó, o começo foi bem desafiador, porque, assim como a maioria da sociedade, a gente está sempre em busca de autodesenvolvimento. E esquece que para ter autodesenvolvimento precisa de autoconhecimento. Então, quando eu comecei levando melhoria para a vida dos outros, preocupado em ajudar os outros, antes de ter um processo de autoconhecimento. Por que eu faço o que faço? Por que eu não faço o que não faço? Quais são os gatilhos disparadores de emoções que me levam a estados emocionais de baixo recurso? O que faz com que eu gaste mais dinheiro em vez de poupar o dinheiro? O que faz eu fazer dívidas? Esse autoconhecimento, ele é imprescindível. Então, eu sempre fui depois de treinador, um propagador de boas novas. Ainda assim, com muitos conflitos internos. Muitas vezes eu sofri da síndrome do impostor. Aquela sensação de eu não vou subir mais ao palco porque eu não tenho referência. Eu estou sendo incongruente. Eu estou falando uma coisa para o meu público e que de verdade eu não sou ainda. Eu não construí em mim ainda. Então foi muito desafiador para começar o processo. No caminho eu descobri que quanto mais eu ensinava, mais eu aprendia. Então tá uma dica aqui que é imprescindível. Quem é pai, mãe, líder, quanto mais você ensina, mesmo que ainda você não pratique 100% o que você está ensinando, mas quanto mais você ensina, mais você absorve. Dr. Michael Hall, PhD em psicologia, que eu tive a oportunidade de fazer uma formação com ele, ele diz o seguinte: quando você traz da mente para o músculo, ou seja, se você exercita o que você está prometendo, propondo, você começa a trazer para o músculo e começa a automatizar o processo. Então, foi um desafio no começo, porque eu venho de uma estrutura de sociedade, eu vim de um bairro muito pobre, então eu sempre fui muito pessimista, muito reclamador, eu fui muito reclamante, sabe? Aquela pessoa que reclama da vida, reclama de tudo. Então eu sempre reclamei de tudo. Quando eu comecei a dar treinamento, como que eu vou subir no palco e ensinar as pessoas a não reclamarem se eu estou reclamando? Só que o fato de eu continuar ensinando começou a construir uma engrenagem de melhoria para mim. Eu comecei a crescer, evoluir, comecei a aprender comigo. Muitas vezes eu subi ao palco para dar treinamento, e hora eu fiz treinamento para 5 pessoas, para 7 pessoas, e hora eu fiz para 200, e horas eu fiz para 10 mil pessoas. E subi ao palco, e lá no palco, ensinando a plateia, eu percebi que eu estava levando uma surra, um chicote de mim mesmo. Olha que cabuloso, de mim mesmo, acho que é até inadequado, né? De mim. Tava levando uma surra, e com isso eu fui lapidando e tirando algumas rebarbas. Tô longe de estar pronto. Aliás, quando você estiver pronto, fruta madura cai do pé. Então, eu tô longe de estar pronto, tenho que continuar me construindo para continuar sendo um ser ajuda e ajudar as pessoas a obterem melhores resultados na sua vida. Foi muito desafiador, porque a cabeça é muito pobre, o pensamento é muito negativo. Durante uma época, eu trabalhei como entregador de bebida na cidade de Sorocaba, e eu entrava às 5h30 da manhã, ajudava a carregar 13 caminhões e saía para fazer entrega no dia. Eu era motorista, tinha um ajudante e entregava, cheguei a fazer 71 entregas de bebida no dia. Então visitei 71 bares e mercados no dia. Nessa época eu tinha uma frase que eu carregava comigo, pra você ter uma noção, tanto que era improdutivo. Eu falava para as pessoas que eu estava injuriado, eu estou injuriado, eu sou injuriado, eu estou injuriado. Então eu começava o dia reclamando da merda de vida que eu tinha. Entende? Eu não consegui ficar muito tempo lá, porque, como eu disse, eu não consigo, fico doido demais e eu saio. Mas eu fui motorista durante um tempo, eu precisava sustentar minha casa, eu tinha, nessa época, já 3 filhos. Então, o crescer foi muito doloroso, mas foi muito prazeroso pelo fato de ajudar pessoas, mudar vidas. Então, foi mais ou menos nesse quesito. Então, quanto mais você pratica, quanto mais você ensina, mais você aprende. E foi assim que eu comecei a expandir, aflorar aí a minha habilidade de treinar pessoas. Maravilha. E como é hoje você estar no palco hoje? Ainda dá aquele frio na barriga ainda antes do evento? Como que é? Ou não? Você já domina isso daí? Você já tem...
Eu aprendi certa vez, não sei se vocês gostam, já ouviram falar de um cara chamado Roberto Carlos, um cantor brasileiro aí. Pouquinho conhecido. Eu acho que fizeram uma pergunta similar a essa pro Roberto Carlos, e ele disse assim, mais ou menos assim, né? O dia que perdeu o frio na barriga é melhor não subir mais, não devo mais subir, já acabou. Eu tenho a sensação de responsabilidade. Toda vez que, igual ontem, estávamos aqui com 115 pessoas aí, Sim. 120 pessoas, para dar um treinamento entre pessoas que são de. Cada um com sua classe social, com o seu conhecimento, mas pessoas, seres humanos. E eu tenho que trazer uma mensagem que tem que ter uma congruência e tem que ser ecologicamente correto, porque eu não posso ensinar ninguém a sair dali fazendo alguma coisa errada que pode prejudicar o planeta, prejudicar a família, prejudicar suas casas. Então, toda vez que antecede ao treinamento, eu sempre tenho frio na barriga, eu sempre tenho o peso da responsabilidade. Usualmente me dá um pouquinho de falta de ar, eu fico com aquela sensação de falta de ar. Me gera uma dorzinha, um friozinho na barriga assim, todas as vezes que eu vou subir ao palco, não importa qual o tamanho da plateia, eu tenho uma responsabilidade. Confesso para você que para começar o podcast aqui, talvez eu possa até aparentar para quem está assistindo uma tranquilidade, mas eu comecei o podcast nervoso, porque tem uma responsabilidade aqui. Então, é algo muito importante também, que tem muita gente que quer falar em palco, quer falar em público, quer desenvolver uma competência, e ela fala assim, eu sinto medo, eu também sinto. Eu sinto angústia, também sinto. É o peso da responsabilidade. Ontem, eu parei de contar, Israel e Lubeno, quantos eventos físicos, presenciais eu fiz de público. Quando eu cheguei em 7.500 eventos. Eu já fiz 7.500 eventos com público. Porque teve muito tempo da minha vida de eu fazer 3 por dia. Então, acontecer 3 vezes por dia o treinamento com pessoas. Então, eu já fiz mais de 7.500 eventos. Então, você acaba com a psicoadaptação se habituando também com o processo. Lógico que você tem que ter consciência de que é uma âncora de palco, qual é o momento que eu conto uma piada, em qual posição do palco que eu faço isso, qual posição que eu trago a responsabilidade, gesticulação na zona de poder, tudo isso precisa de consciência, entende? Agora, friozinho na barriga, todas as vezes, sem sombra de dúvida. Se eu for fazer uma sessão individual, eu tenho um friozinho na barriga porque eu tenho uma responsabilidade. Do lado de lá tem um ser com uma história que é única, é um ser único, que tem uma história que tem que ser respeitada. Então eu tenho uma responsabilidade e essa responsabilidade me dá um nervoso, me dá um frio na barriga, sempre, todas as vezes. E o dia que parar isso, tá na hora de parar de trabalhar com isso. Eu fiz justamente essa pergunta porque muitas pessoas perguntam para mim também, né, a respeito disso, e tem pessoas que elas esperam estar prontas para fazer alguma coisa, elas querem estar pronto a ponto de não sentir o medo. Então, possivelmente, essa pessoa não vai sair do lugar. Você concorda? Porque se ela for esperar nunca ter medo de fazer algo, ela não vai fazer, porque desde que é um desafio, esse friozinho na barriga, ele vem. Você concorda? O que você diz a respeito? Eu concordo, até tem um conceito de coragem, que a coragem diz que coragem não é não ter medo. Coragem é agir apesar do medo. E como eu estudei muito sobre isso, a gente acaba tendo alguns clichês que falam sobre isso, né? Existe um antídoto contra o medo. O único antídoto contra o medo é a ação. E a gente fala aqui de medo que são limitadores. Porque se você tem medo de uma onça, se depara com ela, não vai agir de partir para cima da onça que você vai morrer. É melhor ter esse medo. O medo de um revólver, Deus o livre guarde, alguém apontar uma arma para você, é melhor ter esse medo. Estou falando de medos limitadores que atrapalham o seu dia a dia. Esses medos, só com pequenas ações que você vai conseguir se libertar dele. Então não tem um passo de mágica. Até tem terapias que você pode fazer que pode te ajudar. Mas essa terapia já é uma ação, é você agindo contra o seu medo. É uma busca contra o medo. Então, todo medo que aparecer, se você começar a fazer pequenas ações contra esse medo, é o antídoto. A ação contra o medo é o principal antídoto. Eu tenho alguns casos de pessoas que não dirigiam, por exemplo, e começam a fazer sessões de terapia comigo ou de coaching, e a gente vai estabelecer metas e objetivos, quando terapia precisa de fazer o lado terapêutico, quando o coach só estabelecer metas e objetivos. E aí, uma das coisas que a gente começa a fazer são pequenas ações. Eu não tenho coragem de dirigir. Então vai a um lugar onde não tem ninguém, com alguém que te acompanha, e dirige 100 metros. Depois 200, depois 300. Mais ou menos como o farol do carro. Quando você vai sair à noite, se você esperar que o farol do seu carro clareia todo o projeto do trabalho, da viagem que você vai fazer, você não sai de casa. O seu carro, ele tem uma projeção de farol de 40, 50, 100 metros. E conforme você anda para frente, ele clareia mais 40, 50, 100 metros. Interessante. E aí você vai dar o segundo passo, o terceiro passo, e você vai começar a clarear todo o seu trajeto. Então a pessoa tem medo. Aliás, eu acho que quase todo mundo tem medo de alguma coisa. Medo do sucesso, medo do fracasso. Quando você identifica esse medo, começa a tomar pequenas ações, pequenas atitudes contra esse medo. E você vai começar a vencer gradativamente. Não tem passo de mágica que você, nasceu pronto. Não nasce pronto. Primeira vez que eu subi no palco, para fazer para a plateia mesmo,
foi no Meliá Mofarred, tinha aproximadamente 1.600 pessoas, eu me projetei e disse que ia dar um depoimento. A minha irmã falou assim, minha irmã é bem branquinha assim como você, e ela ficou muito vermelha quando eu falei que queria falar no palco. Ela falou, você é doido, você vai matar nós de vergonha. Você é igual o Nerso da Capitinga, você fala meio arrastado, vai matar nós de raiva. E eu ainda assim, fiquei até com um pouco mais de medo depois que ela falou isso, mas eu estava predisposto a encarar. Então eu chamei um cara chamado Roberto Sequitano e falei, meu, eu quero dar um depoimento aí. E ele me convidou lá na frente, tinha um cara lá chamado Wagner Kodama, que era o diretor de marketing na época, e ele bateu no meu peito na frente de todo mundo. Você tem coragem mesmo de subir no palco? Eu falei, tenho. Quando eu subi ao palco, que eu olhei para aquela multidão, a primeira coisa que eu pensei foi, que diabo eu tô fazendo aqui, cara? Meu joelho bateu no outro, mas eu já tava lá. Então eu vou me permitir. Certo ou errado, eu fiz uma apresentação. Dali eu descobri que existia a possibilidade. Comecei a vencer os meus medos gradativamente. Então o friozinho na barriga existe sempre, agora o medo não pode ser um limitador. E a ação contra o antídoto contra o medo são pequenas ações que você vai aprendendo com o processo e vai começando, vai devagarzinho. Por exemplo, muitas pessoas têm vontade de empreender, mas ela está acostumada com o CLT. Se ela tem vontade de empreender, ela não precisa largar o CLT, nem deve. Porque quem está no CLT está acostumado com... Começou me perguntando, quem fica 30 anos numa empresa? Provavelmente a pessoa que fica 30, 40 anos num único lugar, inclusive tem índice hoje da psicologia que diz que as pessoas saem do seu trabalho e elas tendem a ficar depressivas, porque elas tinham uma rotina, entende? Aí, se eu quero empreender e tenho medo, eu não largo meu emprego, não saio do meu emprego. Nas horas vagas eu começo a fazer algum empreendimento pequeno, gradativamente eu vou sentindo gosto, entende? O contrário é verdadeiro dentro de uma empresa. Estou dentro de uma empresa, quero crescer na companhia. Então eu tenho medo de falar com o chefe. Então gradativamente começa a ter ações que ajudam você a crescer dentro da companhia. Pesquisa dentro da sua empresa o que você tem que fazer para alcançar o próximo nível. Conversa com o seu líder. Sem de cara já expor o que você quer, porque talvez o seu medo não permita. Mas vai tomando ações. De repente você domina a situação e está livre desse medo e está trabalhando em paz. Ótimo, isso é maravilhoso, né, Lubeno? Parabéns, o Isaac Vachos. Sabe que nós conversamos antes e eu gosto de conhecer pessoas como você, como o Israel, que têm lutas de bom combate pela vida, saber que não é só vencer, mas é sempre combater com honestidade, com trabalho. Então, parabéns e foi um enorme prazer conhecer você. Espero que a gente daqui para frente troque umas ideias, pelo menos pela internet. Gratidão. É um privilégio e uma honra estar com vocês. Bom, finalizando esse momento que bons tempos voam, né? Essa conversa, essa coisa muito boa e o tempo voa. Mas, enfim, eu queria só fazer mais uma pergunta que eu estou muito curioso, no caso, a respeito, tá? E aí a gente pode ir para os finalmente. Por exemplo, você fazia parte dos 95% da sociedade brasileira que vive aqui na base. Tá? Mais ou menos é isso, né? 90% da população 90, tá falando de renda, né? De renda, isso. 90% da população está abaixo de R$3.500 de renda mês. Isso. E de repente, hoje, graças a Deus, você está lá junto com 10, 5, 2% lá em cima, não sei, dependendo da projeção aí. Mas no meio tem essa caminhada, tá? E essa caminhada da base até o topo, eu chamo de zona do medo. Você sentiu esse medo quando de repente as coisas começou a acontecer na tua vida e, meu Deus, onde eu estou? Estou alto, estou subindo ou não? As coisas foi acontecendo e você foi se sentindo confortável mesmo com essas coisas acontecendo, com o sucesso, com esse crescimento? Na verdade, quando eu decidi que eu queria romper esses padrões de renda da minha família e obter melhores resultados, viver uma vida mais rica, mais próspera, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu descobri que tinha que pagar um preço, que tinha um preço a ser pago. Então, para romper o padrão, tinha algumas dores que eu ia ter que viver. Então, eu comecei a me preparar para essas dores, sim. Eu fui em busca de conhecimento para melhorar a minha capacidade de resiliência, como nós falamos anteriormente. Aí, inclusive, o Lubeno citou uma coisa que é muito importante. Ele falou, ó, a pessoa que combate um bom combate, que sabe que a vida não é só alto, não é só vitórias. A gente tem algumas derrotas ao meio do caminho. São derrotas temporárias, que se você não se entregar, elas são temporárias. E se você se entregar, você perde a batalha. E até falávamos agora há pouco que um aprendizado que eu carrego com a vida... quando eu assisti o filme do Rock Balboa, uma das coisas que mais me marcou no filme do Rock Balboa é quando ele fala, não importa quanto você sabe bater, eu quero saber se você aguenta apanhar e não se entregar. Quando a gente fala do termo resiliência, no processo de construção, para você se tornar quem você gostaria de ser, você vai enfrentar dores, às vezes familiares. Para se ter sucesso, uma das coisas que as pessoas não sabem, talvez não colocam no papel, é que também tem dores de sucesso. Quando eu comecei a melhorar de vida, minha mãe falou assim, você está fazendo isso agora só porque você está ficando rico.
é um peso de uma dor da mãe falar. A mãe não falou por maldade, é o conhecimento que ela tem, é o que ela tem para entregar. E você fala, caramba, será que eu quero ficar rico mesmo? Minha mãe tá falando isso. E aí você tem que se adaptar ao processo. Então, eu tô longe daquilo que eu quero. Eu me considero um vencedor. Me considero um vencedor. Como eu disse agora pro Lubeno, meu último filho, que é o Anthony, inteirou 18 anos. Uma parte da minha responsabilidade foi entregue, foi completa. Tenho todos os filhos adultos agora. Nesse processo, muitas dores, muitas pessoas foram contra, muitas pessoas acharam que... eu tenho um ciclo social de pessoas cristãs que sempre diziam que se você sair do padrão ali e começar a melhorar muito, você vai pro inferno. E eu sempre disse para as pessoas que é mais fácil você ter o diabo morando na sua casa se você for pobre do que ir pro inferno depois de rico. Eu sempre ensinei as pessoas. Eu tive muita dificuldade dentro da igreja, do processo que eu aprendi. Eu vi aquela parábola que diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. E aí, a parábola nunca foi explicada exatamente o que é a agulha. Eu sempre acreditei que eu tenho dificuldade de colocar uma linha na agulha e um camelo não passa, então eu nunca serei rico. Então teve algumas dores, sim, de pessoas que quando eu comprei um carro, por exemplo, acertei em alguns trabalhos e comprei um carro muito bom na época, muito marcante, impactante. E eu cheguei na porta da igreja e um dos irmãos que se relaciona comigo da igreja falou assim: "Ei, irmão, tá ganhando dinheiro fácil, hein? Tá ganhando dinheiro do mole. E agora o diabo tá de olho em você, hein?" Ah, que diabo interesseiro, né? Ele tá preocupado com o meu carro. Ela quer carro. Então, existiu muitas dores no processo de você sair da base. Da base. E eu não falo isso com prepotência ou arrogância, porque é só um despertar. Quando você Sim, acorda. É para despertar. E volto a dizer, como eu disse anteriormente, são passos. Então, se você está vivendo uma fase que você faz parte dos 90% da sociedade, que você está com renda abaixo de R$ 3.500, o primeiro desafio que você tem que fazer com você é: o que é que eu tenho que fazer? Se questionar todos os dias para chegar nos 5 mil, pelo menos, que já é um percentual mais seleto. 5 mil de renda. Quando você chegar nos 5 mil, o que é que eu tenho que fazer para chegar em 7? O que é que eu tenho que fazer para chegar em 10? E se questionar. Eu aprendi isso com Jim Carrey. Aquele ator do filme O Mentiroso, por exemplo. Cai muito bem aqui a fala, porque Jim Carrey não era um ator de reconhecimento. Ele era um cara simples e ganhava mal. E quando ele estabeleceu uma meta, um patamar de vida, ele pegou um cheque. É um exercício que poucas pessoas fazem. Ele pegou um cheque dele mesmo, preencheu de $1 milhão, assinou, levou numa gráfica, pediu para fazer um adesivo grande, colou no teto do seu quarto. Então, todos os dias, quando ele acordava, a primeira coisa que a gente faz quando acorda é abrir os olhos. Sim. E quando ele abriu os olhos, ele via a meta de $1 milhão. E ele tem um desafio, e eu carrego comigo, é um mantra de vida, para sair e evoluir os patamares. Às vezes a gente se acomoda. Na PNL, quando a gente está ensinando crenças, a gente trabalha muito com termostato. Você estabelece um termostato. Eu aceito 3 mil, aceito 5, aceito 10, 20, 15. É o termostato. É um ar-condicionado. Chegou nos 20, ele para e mantém nos 20. Então, de acordo com o seu desafio, Jim Carrey tem uma frase que ele carrega com ele que para mim virou mantra. Eu carrego comigo e faço essa pergunta para mim todos os dias. E fazer essa pergunta estimula o meu cérebro a pensar em possibilidades, em criar oportunidades. A pergunta é: o que é que eu tenho que fazer hoje para aumentar a minha renda? O que é que eu tenho que fazer hoje para maximizar o meu resultado? As pessoas falam muito de cortar custos. Eu sou meio contra cortar custos. Eu sou a favor de você viver. Então eu sou a favor de você ir no bom restaurante, a favor de você, com consciência, sem ser idiota, sem fazer dívidas, mas ir no restaurante, ir fazer boas viagens, andar num bom carro. E a minha pergunta é: o que é que você pode fazer imediatamente para conseguir conquistar isso o mais rápido possível? Se você está em 3,5, o que fazer para chegar em 4, para chegar em 5? Qualquer percentual que você agregar de valor de renda na sua casa, você já melhora um conforto. E aí, nesse aprendizado, você também tem que usar a lei de Parkinson. Não é a doença de Parkinson, é a lei de Parkinson. A lei de Parkinson diz que quanto mais ganha, mais guarda. O brasileiro tem o contrário, né? Quanto mais ganha, mais gasta. Então, se você começa a sair do patamar, é o que eu tenho que fazer para aumentar minha renda. E aumentando a renda, você não aumentar o padrão de vida momentaneamente, você vai começar a construir ativos. Daqui a pouco você está bem, vivendo uma vida mais tranquila. E eu acho que é fundamental as pessoas começarem a pensar dessa forma para obter melhores resultados. Maravilha, eu achei muito interessante quando você diz que fatiar o boi. Né? Então, acho que encaixa mais ou menos nisso daí. Você quer ter um boi ou comer um boi, você não consegue comer um boi de uma vez, mas se você fatiar ele em bife, pode ser que dentro de um ano você come um boi. Então, por exemplo, eu tenho um objetivo de vida de ganhar não sei quanto, vamos se dizer aí, R$100 mil por mês, R$10 mil por mês, hoje eu estou ganhando 1.500, uma hipótese, tá? Então, como chegar lá? Então a gente fatia isso daí e todo dia você corre ali atrás daquele bife até que você consegue alcançar o boi. Cabe
Exato. Metas ousadas e desafiadoras é muito importante, a gente tem que ter. Tem que tomar muito cuidado para não ter frustração, porque a frustração ela é uma emoção que ela baixa sua performance. E a frustração é fruto de expectativa mal dimensionada. Eu crio uma expectativa mal dimensionada, ou seja, não dimensionei. Quando eu fatio o boi, eu tenho uma dimensão, eu tenho uma perspectiva. Então eu quero atingir um patamar de 10 mil reais mês. Se eu fatiar isso, hoje eu estou fazendo 2 mil por mês, e eu quero chegar em 10. Então eu fatio isso em bife. Eu quero chegar em 10 mil quando? Em 24 meses. Então eu tenho que dividir a diferença em 24 meses. E crescer aquela diferença mês a mês. Aí eu estou fatiando, comendo bife. Aí a expectativa não está mal dimensionada. Não gera frustração. Porque eu não tenho que fazer 10 mil mês que vem. Eu tenho que fazer, eu estou com 2, eu vou aumentar 10% ao mês. Que é um absurdo. Se aumentar 10% ao mês, você fica absurdo. Você vai atingir os 10 mil muito antes de 24 meses. Mas 10% é possível. Sim, é possível. Eu fiz 10 mil, mês que 2 mil reais, mês que vem eu quero fazer 2.200. É completamente possível. Se você vender paçoca no Farol em meia hora por dia, você faz 200 reais a mais. Top. No mês. Então, pronto, atingi 2.200. Agora eu vou para 10% de 2.200. Gradativamente eu vou atingir os 10 mil reais. Fatiei o boi a bife. Não gerei frustração, porque eu tenho uma expectativa bem dimensionada. Isso é em relação a tudo, né? Então eu vou casar, qual a expectativa que eu tenho em relação ao meu marido e minha mulher? Se for mal dimensionada, vai ter frustração. Eu vou me relacionar com alguém, eu vou comprar alguma coisa. Expectativa mal dimensionada traz frustração. E se eu fatiar o boi a bife, eu vou comer o boi inteiro. Inclusive a picanha, e vou atingir o objetivo. Isso é muito bom, isso é muito bom. Ficaríamos a tarde toda conversando, né, Luveno? Com certeza. Aprendendo, desenvolvendo Papo é gostoso, competência. Nossa, muito bom esse papo. Mas nós temos nossos limites e vamos ficar por aqui com dor no coração, querendo agradecer mais uma vez a você, né? E a ACE também, que cedeu o espaço para nós, né, Luveno? E os nossos patrocinadores, que vai está aparecendo aqui na tela. Enfim, o que mais? Quer falar mais alguma coisa? O que você gostaria de deixar nesse último momento? Eu quero finalizar agradecendo a oportunidade de estar com vocês. Foi muito prazeroso, né? É um momento mágico. Passei uma vida trabalhando para que esses momentos acontecessem, que acontecessem essas histórias. E eu finalizo a minha frase dizendo o seguinte para as pessoas. A minha frase não, a minha fala aqui com vocês. Não existe meia fé. Ou você acredita, ou você não acredita. Por isso que quando eu falo com algumas pessoas que estão sofrendo momentaneamente de ansiedade, eu digo para as pessoas, talvez na minha simplicidade, mas o aprendizado que eu tive me trouxe essa experiência. Toda vez que você está sofrendo de ansiedade, prova que você não acredita em Deus. Porque se você acredita de verdade, você não sofre por ansiedade, porque você entrega para Ele a possibilidade do seu futuro. Então, eu falo para as pessoas, não existe meia fé. Ou você acredita de verdade, ou você não acredita. Então, você que está nos assistindo, se você tem um sonho, acredite nos seus sonhos, mas acredite de verdade. Se doa, se entrega. Se você não tem coragem de fazer isso, quer dizer, você não tem fé total. Meia fé não existe. Ou eu vivo a experiência com você, ou eu acredito na possibilidade de que esse podcast vai chegar em algumas pessoas, ou eu não viria aqui, porque não tem meia fé. Se for para fazer mais ou menos meia boca, é melhor não fazer. Então não existe meia fé. Dê tudo de si, você vai ver os resultados acontecerem. Maravilhoso! Diga, Luveno, mais alguma coisa? Eu queria agradecer a oportunidade de te conhecer, de bater papo, Wachowski. E obrigado pelo convite de estar aqui no podcast SuperaCast. Israel, parabéns. Mais uma vez, um papo super agradável. Eu que agradeço de coração e até o próximo podcast. Valeu! Valeu! Tchau, galera! Acabou aqui, hein?